O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo, a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função daquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reuniram-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho hoje vem nos falando sobre aquele acontecimento a qual aconteceu na casa de Maria, quando Jesus ali ressuscitou Lázaro. E surgiu muitas pessoas que se converteram, mas também outras pessoas que ficaram com medo, ficaram ali naquele momento pensativo naquilo que tinha acontecido. Por isso que muitos foram contar ali os sumos sacerdotes. E os sumos sacerdotes, pela inveja, pelo medo de Jesus tomar o canto dele, o lugar deles, o que foi que aconteceu? Começaram a planejar ali a morte de Jesus. Mas o mais interessante aqui nesse evangelho é quando eles vêm falar sobre Caifás. Caifás ali, ele era um sumo sacerdote. E ali ele já tinha visto o que Jesus iria fazer. Por isso que eles disseram assim no evangelho: um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função daquele ano, disse: vós não entendeis nada? Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? E eles ali ficaram olhando. Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. Olha como é forte. Caifás, ele sabia que aquele homem precisava morrer, que aquele homem ia salvar a nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos dispersos. Aqueles que não estavam crendo em Jesus, aqueles que estavam perdidos. Por isso que Caifás entendeu. Os outros não entendiam o que é que estava acontecendo. O seu coração estava fechado. Ele só pensava que Jesus iria tomar o seu lugar. Ele só pensava que Jesus, ele ia fazer muitas coisas ali naquela cidade. Ia tomar aquela cidade. Mas ao contrário, Caifás sabia que precisava de um homem morrer, para poder salvar a humanidade, salvar aqueles que estão dispersos. E hoje, essas pessoas somos nós. Quantos de nós estamos dispersos? Quantos de nós estamos longe de Jesus? E precisa que Jesus ele venha tocar o nosso coração. E precisa que Jesus possa vir renascer dentro do nosso coração novamente. Para que nós possamos se transformar. Para que nós possamos ser novas pessoas. Esse é o encontro que nós temos que ter com Jesus. Assim como Caifás enxergou, assim nós também temos que enxergar. Que Jesus morreu numa cruz para nos libertar de todo o nosso mal, de todo o nosso pecado. Mas cabe cada um de nós escolhermos, porque Jesus ele já morreu por nós. Mas cabe nós querermos essa salvação. A salvação de nós mudarmos de vida, a salvação de nós mudarmos a nossa atitude e confiar verdadeiramente.
olhar para a cruz. E ali, olhando para a cruz, que nós possamos seguir Jesus. Abrir o nosso coração e seguir Jesus por completo. Ter Ele como alicerce. Ter Ele como centro da nossa vida. Porque só Cristo nos salva, só Cristo nos liberta de todo o mal, de tudo aquilo que nos leva para as trevas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado.